Eu estou com uma dor de cabeça daquelas, mas isto não pode parar. Música! O jornal aberto, a chávena a arrefecer, o gato a fingir que vai escrever. Sabemos fazer letras como pedra brunhosa, sem saber bem o que são. Bem, vou beber uma gasosa. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto. Para obséquio, isto é um assalto. Há histórias que parecem inventadas por um argumentista com excesso de cafeína. Daquelas que, se fossem mesmo um filme, dizíamos logo, isto nunca aconteceria. Pois bem, meus caros, aconteceu. Esta é a história de um homem educado demais para ser um ladrão comum, organizado demais para ser um fugitivo normal e absolutamente decidido a fazer do retalho americano o seu parque de diversões pessoal. Portanto, vamos chamar o personagem de hoje, que é real, Hamburglar. Imaginem a seguinte cena. Está uma noite cerrada. Um McDonald's está fechado e os funcionários estão lá dentro, a acabar o turno, já a pensar no banho quente e no sofá lá em casa. Mas, no telhado, está um homem com ferramentas elétricas, o chamado Hamburglar. Ele começa a furar o telhado com toda a tranquilidade do mundo, nada de pressas, nada de stress, abre um buraco certeiro, desce por ele abaixo com uma corda e aterra no meio do restaurante como quem chega à casa depois do trabalho. Os funcionários olham, ele olha de volta, puxa da sua arma e educadamente diz: "Desculpem incomodar. Podiam, por favor, entrar todos na arca frigorífica? É que vou assaltar o restaurante." Tudo ocorreu sem gritos, sem palavrões. Ele até sugere que levem os casacos, não vá alguém constipar-se. Um cavalheiro do crime, digam o que disserem. Fecha-os lá dentro, rouba o dinheiro e vai-se embora. Depois faz algo extraordinário. Liga à polícia. "Tô? Oh, boa noite. É só para avisar que deixei os funcionários presos na arca. Convém lá irem antes que morra algum." Isto não é um ladrão. É um gestor de risco. Mas porquê é que só ele assaltava McDonald's? Devem estar a perguntar-se. É um trauma juvenil porque ele trabalhou lá na sua adolescência. Ele conhece tudo. A planta do edifício, os horários, os hábitos. Sabe que os restaurantes são todos quase iguais, como clones com cheiro a batata frita. Assalta sempre à hora do fecho. Entra sempre pelo telhado e nunca pela porta da frente, porque isso chama a atenção. Inteligente. Resultado, ele assaltou entre 40 a 60 McDonald's em 2 anos. O homem transformou a cadeia de fast food num estágio avançado de criminologia aplicada. O erro era algo clássico, a ganância. Até que um dia pensou: e se eu fizesse 2 assaltos no mesmo dia? Hein? Foi má ideia. Assalta um McDonald's, conduz uns quilómetros, encontra outro e repete o mesmo esquema, só que desta vez alguém consegue carregar naquele alarme debaixo do balcão, aquele alarme silencioso para a polícia. E acabou o estágio aí. Hamburglar é preso, julgado e condenado a 45 anos de prisão. Na fotografia dele, a fotografia de detenção, a sua cara é de quem ainda acha que isto ainda se resolve. Na prisão, o Hamburglar porta-se exemplarmente. Tão bem que o deixam trabalhar na oficina de metal. Erro crasso. Em silêncio, ele constrói uma estrutura falsa, prende-a à parte de baixo de um caminhão de entregas e esconde-se lá dentro. O caminhão sai da prisão e o Hamburglar também.
Foi uma fuga limpa, sem drama, sem perseguição, um clássico artesanal. Livre, mas sem casa, o Hamburglar toma uma decisão lógica. Entra num Toys R Us durante a noite, instala-se atrás do expositor de bicicletas, cria um pequeno acampamento e dorme ali. Portanto, arranja uma casa no lugar onde é adequado para a sua mente. À noite, anda de bicicleta pelos corredores para fazer exercício, come comida para bebés das prateleiras e, como sabe onde estão as câmaras, evita-as todas. Vive ali meses, confortavelmente, como um ermita do consumo infantil. Durante o dia, leva uma vida normal. Junta-se a uma igreja, é participativo, educado e simpático, como sempre. Devido a isso, acaba por conhecer a Lake. Epá, não sei dizer este nome, é L-E-I-G-H, Lake. Ou que seja Lake. Ela é uma mãe solteira com 3 filhos e começam a namorar os dois. Mas ele nunca menciona que fugiu da prisão, que vive numa loja de brinquedos e que os presentes que ele oferece às crianças dela vêm diretamente das prateleiras do Toys R Us. Em vez disso, ele apenas diz a ela: trabalho para o governo. Não posso falar muito sobre este assunto, pois é de segurança máxima. E a Lake pensa: ok. Com a chegada da época natalícia, o Toys R Us fica demasiado cheio e o Hamburglar decide mudar-se. Mas muda-se de uma forma espetacular. Escava um túnel até o edifício ao lado. Um Circuit City, uma loja americana de artigos informáticos e eletrónicos que está abandonado. Criam um novo esconderijo debaixo de uma escada, roubam um leitor de DVD e passam os dias a ver filmes, invisível e tranquilo. Até o dia em que pensou: não sei porquê, mas as minhas ideias começam sempre por e eu penso que sempre começa com Portanto, esta vez vai ser este Toys R Us vai faturar imenso depois do Natal. O que foi uma ideia perigosa. Depois do dia 25 de dezembro, a loja estava fechada e os funcionários estavam a contar o dinheiro. O Hamburglar entra pelo túnel de arma em punho e, educadamente, como sempre, diz: se faz favor, mãos no ar. Mas 2 funcionários fogem e chamam a polícia. Bandidos. Como ele era muito perspicaz, escapa novamente pelo túnel, mas desta vez deixa provas. No esconderijo encontram um DVD e impressões digitais. E já agora, para curiosidade, vocês sabem qual era o filme que ele estava a ver? Era o Catch Me If You Can. O conhecido Apanha-me Se Puderes, um filme norte-americano de 2002, do género comédia dramática ou biográfica, dirigido e produzido por Steven Spielberg. Portanto, nenhum argumentista se atreveria a tanto. Mas este homem era muito melhor que um argumentista. A polícia identifica-o, lança um alerta e a notícia passa na televisão. E na igreja dele, alguém diz: olha, reparem, isto não é um namorado da Lake? É. A polícia fala com ela, explica tudo e, como era de esperar, ela fica devastada, mas aceita ajudar. Liga-lhe e diz: queres vir à minha festa de anos? Ele diz: vamos a isso. Ele aparece, mas não há bolo, não há velas, só há uns meninos vestidos de azul chamados polícias. E nesse dia, Hamburglar é preso outra vez, mas desta vez definitivamente. E assim termina a saga da história do homem que assaltava McDonald's com educação, vá lá, não são muitos que existem, vivia num Toys R Us, montou uma relação baseada numa mentira absurda e foi traído por um DVD demasiado irónico. Maldito Spielberg! Acaba por ser uma história sobre planeamento, excesso de confiança e a prova de que, às vezes, o maior inimigo de um gênio do crime é o próprio ego. Por isso, nunca subestimem alguém com ferramentas elétricas e com demasiado tempo livre. Já agora, o que é que eu hei de fazer a seguir? Bora ao Mac! É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto.